Olá pessoal, tudo bem? Então vamos aqui dar continuidade à nossa disciplina, Sistema de Geração de Energia. Vamos agora para a aula 2. Nós iremos ver hoje a geração hidráulica, solar, termoelétrica e nuclear e as usinas hidrelétricas, tipos de usinas. Antes de começarmos, vamos entender um pouco sobre o sistema elétrico. Nós temos aqui na ponta a geração, na ponta esquerda a geração, e lá no final do sistema, na ponta direita, nós temos os consumidores. A energia da geração ao consumidor, ela vai passar por subestações, por linha de transmissão e por linha de distribuição. Perceba que eu tenho três tipos de consumidores nessa figura. Eu tenho consumidores prioritários, primários e secundários. O que os diferencia é o nível de tensão de alimentação e a potência instalada no sistema. Vamos dar início agora com as gerações. Na realidade, nas transformações, temos a energia solar, que é uma fonte de conversão de energia muito utilizada em todo o mundo, não emite gases que podem ser nocivos à saúde humana e ao aquecimento global. Ela é conhecida como uma das fontes mais limpas, que não existe poluição sonora, não existe emissão de gases. Recentemente muito utilizada em geração distribuída, mini e micro geração de energia. Essa aqui foi a resolução de 2012 que a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela permitiu o sistema de compensação de energia, onde os consumidores eles podem gerar sua própria energia interligado com a rede. Mais utilizados em países desenvolvidos. Isso aqui, pessoal, é uma realidade que está sendo mudada, junto também com o elevado custo. O Brasil é um exemplo, o Brasil está se desenvolvendo bastante na parte de energia fotovoltaica. Com o aumento da geração, o desenvolvimento, consequentemente, atrai empresas para o nosso país e, consequentemente, acontece uma redução do custo. No Brasil, teve a primeira usina com fins comerciais na cidade de Itauá, no Ceará, com a potência de 1 megawatt. Então, essa empresa, a Enel Green Power, ela montou, por um intervalo de tempo pequeno, a maior usina fotovoltaica do Brasil, que fica na cidade de Ribeira do Piauí. Pouco tempo depois ela foi ultrapassada por uma usina solar que foi montada também no Brasil, em Minas Gerais. A sua conversão ela é feita de duas formas, térmica e fotovoltaica. Na conversão térmica, nós temos a sua divisão, os tipos de aplicação, pelas faixas de temperatura, baixa temperatura, média e alta temperatura. E o que vai diferenciar as três como já esperado, é a temperatura. Temperaturas de até 150 graus é para aplicação residencial. Temperaturas de 150 a 350 graus são para aplicações industriais, aquecimento de caldeira, de fornos. E alta temperatura já seria a conversão mesmo direta da energia térmica para a energia elétrica. E nesse caso é para temperaturas acima de 350 graus. E a conversão fotovoltaica, que é a que está ganhando mais força agora no Brasil, ela se baseia em dois princípios, a conversão, o efeito fotoelétrico e o efeito fotovoltaico. Sabe-se que alguns materiais, quando expostos à luz do sol, aos fótons, eles liberam elétrons, e isso é chamado efeito fotoelétrico. E esse elétron, no caso da junção PN, que é utilizada no painel solar, eles pulam de uma camada para outra, da camada de valência para a banda de condução. E isso provoca uma DDP, uma diferença de potencial, que quando aplicado uma carga a essa junção, vai produzir uma corrente elétrica. E nesse caso nós teremos a conversão direta da energia solar para a energia elétrica. Nós temos aqui as três células mais utilizadas, que são as monocristalinas, rendimentos de 13% a 18%, policristalina, rendimentos de 13% a 16%, e filme fino de 5% a 7%. Vale salientar que esses rendimentos são para uso comercial.
para uso experimental, esses rendimentos eles podem chegar até 24%. O interessante é a gente olhar aqui a área requerida, a gente vai perceber que para uma monocristalina eu preciso, para gerar 1 kWp, 8 metros quadrados. Como a policristalina o rendimento é menor, eu vou precisar de uma área maior. E a gente está vendo aí que eu vou precisar de 8,5 metros quadrados. Já na de filme fino eu tenho esses dois casos de 11 e 16 metros quadrados. Aí aqui é importante lembrar que não existe o painel melhor, o painel melhor. O que vai existir é o melhor painel para a sua aplicação. Por exemplo, se você quer cobrir um estacionamento que ele é grande, você pode optar pelos painéis de filme fino, porque você vai precisar de uma área grande. Se você fosse cobrir com o monocristalino, que é o mais eficiente, o que iria acontecer? O seu espaço coberto seria menor e corre o risco de você não conseguir cobrir todas as vagas desejadas. Fazendo a comparação do monocristalino para o policristalino, é possível ver que a eficiência elas são bem próximas. Eu não tenho dado aqui nesse momento de valores, mas na aula presencial posso mostrar para vocês que a diferença de valores ela é considerável. Então, geralmente agora está se optando pela utilização de policristalinas. Energia nuclear. Esse é um tipo de geração que envolve muito cuidado. Ambientalistas falam que ela é uma forma de geração perigosa, e realmente é, mas é uma fonte de geração limpa, pessoal. O que seria limpa? Ela não produz poluição para o meio ambiente, mas a desvantagem dela é que durante o processo da geração, aquele material nuclear utilizado para transformar em calor a fonte primária, ele vai ser um rejeito e vai ter que ser estocado para o resto da vida. E como é que acontece o processo? Na fissão, na reação da fissão, além da energia liberada do núcleo, que ele é partido, que a gente consegue ver na figura, que ele é fragmentado em dois, também são liberados nêutrons, que em média 2 a 3 nêutrons. Estes nêutrons, ao colidirem com outros núcleos de urânio, provocam uma reação semelhante, originada a chamada reação em cadeia. Como seria? Você imagine essa figura aí à sua esquerda, que você tem apenas um nêutron colidindo com o núcleo. E dessa fissão, nós tivemos a separação em 2 núcleos e 3 nêutrons. Quando acontecer uma nova fissão, já vão se dividir em mais 4 núcleos. Então já teria 4 mais 2, 6, mais 1, 7. Então a gente vê que essa reação ela é bem rápida. E nêutrons mais ainda, né? Eu teria, se acontecesse uma próxima fissão, eu teria 9 nêutrons. Os materiais mais utilizados na fonte primária são urânio, césio, plutônio, dentre outros. Nessa figura à direita nós temos aí a representação de como é a geração termonuclear ou geração nuclear. Nós temos o reator, onde tem o material utilizado como a fonte primária. Temos esse reservatório, onde passa uma resistência interna, que seria o calor gerado na fonte primária. Essa água que está aí no estado líquido, né, ela vai se transformar no estado gasoso, vai percorrer o caminho das setas, e esse vapor ele vai ser pressurizado e vai girar a turbina. Aí volta o mesmo princípio que a gente viu na aula passada da hidrelétrica. Essa turbina ela vai ter um eixo acoplado a ela, que a gente consegue perceber à sua direita, e esse eixo ele vai girar o gerador. E o gerador vai injetar a energia gerada no Sistema Interligado Nacional. E é interessante, pessoal, olha aí que abaixo do gerador existe um condensador. O que é o condensador? Ele vai pegar o vapor, que seria água no estado gasoso, e vai transformá-la novamente para o estado líquido. E essa água ela volta para o reservatório
e novamente se transforma no vapor. Então nós temos aí um ciclo fechado, que a mesma água está constantemente circulando dentro do sistema. Temos agora a energia termoelétrica, que essa é a segunda fonte com maior potência instalada no Brasil, perdendo apenas para a hidráulica, mas recentemente ela vem numa disputa com a energia eólica, que estima-se que esse ano a eólica já ultrapasse a termoelétrica. Nós temos aqui um processo semelhante à da usina nuclear, então seria uma fonte primária que vai gerar calor e esse calor vai gerar energia. O que diferencia as duas é a fonte primária, que aqui eu vou utilizar gás natural, eu posso utilizar biomassa e posso utilizar o carvão, diferente lá que a gente viu na nuclear, que eu vou utilizar urânio, césio, plutônio, dentre outros. Emite poluentes no ar devido à utilização de combustíveis fósseis, no caso da utilização de derivados do petróleo ou carvão mineral, né? Nos últimos anos ganhou bastante força no Brasil, principalmente a partir do ano de 2004, onde nós tivemos um forte período de estiagem. Então, para suprir a nossa demanda, foi necessário construir usinas termoelétricas para gerar energia para o nosso consumo. Exigência nos últimos leilões organizados pela ANEEL de utilizar a biomassa como fonte de energia primária. Isso aqui é bem interessante porque a gente passa a ter uma geração, assim, teoricamente, uma geração renovável, porque eu estou utilizando uma biomassa, geralmente utilizado o bagaço da cana, que a princípio pode parecer que a cana não é renovável, mas é, porque você tem um potencial de plantar e nascer novamente. Então, a cana-de-açúcar também é uma fonte primária renovável. Então, eu teria uma queima desse bagaço de cana e vou gerar energia. E imagine que antes dessa geração, esse bagaço de cana, ele era, as empresas, principalmente a de açúcar, elas teriam que dar um fim nesse bagaço, geralmente queimavam. Só que queimavam sem a geração de energia, e hoje não, está sendo aproveitado também para geração. São acionadas quando o nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas estão baixos. Então a gente já consegue perceber aqui que elas têm uma forte relação com a geração hidráulica. Quando a hidráulica está em baixa, acionam mais térmicas, e quando a hidráulica está em alta, vão desligando as térmicas. E esse fato, pessoal, de poder eu desligar as térmicas, isso aí vai fazer com que ela possa ter o seu custo cerca de 10 vezes maior do que a geração hidráulica, porque eles fizeram investimento e esperam que consiga gerar toda a potência que eles têm instalada. E isso não acontece quando as usinas hidrelétricas estão a todo vapor, a gente vai desligando as hidráulicas. Então isso acarreta diretamente no preço. Nós temos aqui a comparação de 2012 para 2016, nos combustíveis utilizados na fonte primária. Temos aí a biomassa e o gás natural. A gente consegue perceber que são os mais utilizados, né? Principalmente o gás natural, com 35,4 em 2012. E em 2016, a gente também consegue perceber que o gás natural também continua liderando esse ranking, com 34,4%. E a biomassa, perceba que ela teve um pequeno aumento, né? Saiu de 30,4% para 31%. Que isso aí pode ser já uma resposta ao que a ANEEL fez, que foi incentivar a produção de energia termoelétrica utilizando a biomassa. Dando continuidade, nós temos agora a energia hidráulica, que vamos lá para primeiro uma definição. A geração hidráulica, como a gente já viu, né, é a transformação de energia potencial contida nas águas para energia cinética, energia mecânica e, por fim, energia elétrica. As vantagens e desvantagens. Possui uma fonte de energia renovável e limpa. Ela é renovável porque a água entra no lado da barragem, um conduto forçado, e sai no canal de fuga com a mesma quantidade de água, e se ela entrou limpa, ela também sai limpa. Possui menor valor de megawatt gerado quando comparado às demais fontes. Então hoje nos leilões
nós temos a que gera energia ao kilowatt ou megawatt mais barato, alto custo de instalação. Isso aqui é uma desvantagem, que a gente consegue ver em vídeos, reportagens que a gente vê, geralmente são obras grandiosas. Alaga uma grande quantidade de espaço, isso aqui também é uma outra desvantagem. E essa desvantagem, ela está trazendo um recente estudo que está mostrando que aquele nosso primeiro tópico, ele não é completamente verdade, que é a energia limpa. Existem estudos que mostram que as usinas hidráulicas, se elas alagarem um espaço muito grande e a profundidade do lago for pequena, ela pode chegar a ser mais poluente do que uma geração termoelétrica. E uma outra desvantagem, desvia o curso natural do rio. Utiliza a energia decorrente da diferença do nível das quedas dos rios. Com isso, consegue uma pressão e, através das barragens, um volume de água necessário para movimentar turbinas e os geradores. Então, como já foi falado, é um processo que é sequencial. Eu tenho a diferença das águas, essa diferença me gera uma energia potencial. Quando eu passo essa diferença de água por um conduto forçado, vai gerar energia cinética, é um movimento. A energia cinética, que é o movimento da água, vai gerar a turbina transforma em energia mecânica e, seguindo a sequência, nós temos o gerador que vai transformar a mecânica em elétrica. Quais são os componentes que constituem uma usina hidráulica? Nós temos a barragem, vertedouro, comportas, tomada d'água, conduto forçado, caracol, turbinas, canal de fuga e o gerador. Vamos passar rapidamente por cada uma delas. A primeira é a barragem, que a gente está vendo aí a numeração e dizendo que é cada componente da barragem. A função que ela tem é de represar a água e provocar a diferença das águas. É uma estrutura destinada a obstruir o curso da água. E os elementos que constituem a barragem, que a gente tem do tópico 1 ao 7. O vertedouro é conhecido por alguns como o sangrador. É a estrutura construída para escoar a água excessiva das chuvas, sem perigo de danificar a barragem. Então, normalmente, pessoal, os vertedouros, eles estão fechados. Eles só são abertos quando o volume de água das chuvas é muito grande e traz riscos para a barragem, risco de rachaduras ou até mesmo danificação total dessa barragem. Então, em regime normal, o que acontece? Ela permanece fechada e em período de cheia ela é aberta. E esse controle do escoamento da água, a vazão, ela tem que ser levada em conta, porque após aquele vertedouro existem cidades. E se ele for liberado um volume de água muito grande, pode ser que parte dessas cidades sejam alagadas. A tomada d'água e o conduto forçado, os dois fazem parte de um sistema só. Nós temos ali a seta que mostra a tomada d'água. A tomada d'água nada mais é do que só uma comporta que abre e fecha para para permitir ou proibir a passagem da água pelo conduto forçado. E o conduto forçado é o elemento que vai já ter energia cinética, a água em movimento. Depois, essa água, quando ela sair lá do conduto forçado, a gente já consegue ver ali na figura que ele vai para um caracol e um distribuidor. O distribuidor, ele está dentro do caracol. Olhando a figura à esquerda do caracol, a gente consegue perceber ali no centro que eu tenho o distribuidor. O caracol, perceba que ele vai afunilando. Isso aí é para ganhar o movimento turbilhonado na água. Ou seja, a mesma pressão que eu tenho na entrada do tubo é o mesmo da saída. O distribuidor, ele tem a função de controlar o fluxo de água que vai chegar na turbina, que será o próximo tópico que nós iremos ver. Então vocês conseguem perceber essas aletas aí, que elas são controladas pelo servomotor e elas abrem e fecham todas de forma iguais. Elas fecham e abrem,
Quando eu quero aumentar a velocidade da minha turbina, eu abro as aletas. Quando eu quero frear a minha turbina, eu fecho as aletas. Aí a turbina são responsáveis por transformar a energia hidráulica, que é a cinética que vem lá do conduto forçado, em energia mecânica. Então, se é energia mecânica, a gente já imagina que vai ter um giro, não é isso? Nós temos aí as 3 principais turbinas, que a sua utilização vai ser definida pela altura, alturas acima de 200 metros. Utilizam-se as Peltons, de alturas de 30 a 200 metros, a Francis, essas são as mais utilizadas no Brasil, e temos a Kaplan para alturas abaixo de 30 metros. E temos também uma outra que não foi colocada aqui, que é a turbina bulbo, que ela é muito utilizada em PCHs e CGHs, que são pequenas centrais hidrelétricas e centrais de geração hidrelétrica, que nós iremos ver a seguir. Em seguida temos o gerador, que é o elemento final, que ele é o elemento responsável por fazer a conversão da energia mecânica em energia elétrica. Observando a figura da esquerda, a gente vê ali em cima que nós temos o rotor e o estator. Como o próprio nome já diz, o rotor ele gira, ele está rodando, e o estator ele é estático. O estator ele é energizado com a fonte de corrente contínua, gera um fluxo, e esse fluxo ele vai cortar o fluxo do rotor, e a variação do fluxo vai produzir uma corrente elétrica, consequentemente a energia elétrica que vai ser também injetada no Sistema Interligado Nacional. Aos tipos de usina hidrelétrica, nós temos aí as CGHs, que são as Centrais Geradoras Hidrelétricas. Vale lembrar, pessoal, que quem define esses 3 tipos é a ANEEL, que é a Agência Nacional de Engenharia, que é a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. As CGHs, elas podem ter o potencial de geração de até 1 megawatt. As PCHs, que são as pequenas centrais hidrelétricas, elas podem ter um potencial de geração acima de 1 mega até 30 megawatts. Essas 2 centrais de geração, a PCH e a CGH, essas usinas hidrelétricas, são as que estão ganhando maior número de instalação no Brasil, porque essa terceira, que são as usinas hidrelétricas, elas estão sofrendo bastante dificuldade na liberação do processo ambiental. Existem pesquisadores que dizem que provavelmente a última usina hidrelétrica que será instalada no Brasil é a de Belo Monte, que está em construção. Provavelmente as próximas agora serão só PCHs e CGHs. Por quê? Porque elas vão alagar uma área pequena, ou até pode ser usina de fio d'água, que não precisa ter um reservatório de água, não precisa ter o alagamento. E por hoje é só, pessoal, e vamos aos estudos.